amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar novamente com vocês em uma webcam de Autodata, desta vez para comemorarmos juntos os 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ao longo destes últimos 5 meses, eu acho que a champanhe quase que fez parte do dia a dia da Volkswagen Caminhões, vez que a empresa comemorou uma série de marcos históricos importantes, né? Em novembro, por exemplo, a fábrica de Resende completou 25 anos de operação ininterrupta e quase que ao mesmo tempo, a montadora também chegou à produção de 1 milhão de veículos comerciais no Brasil. Agora, nesse mês de março, a Volkswagen Caminhões comemora 40 anos de existência, com uma história quase que totalmente brasileira, né? É uma história que teve início lá no começo da década de 80 do século passado já, né? Quando a Volkswagen comprou a fábrica da Chrysler em São Bernardo do Campo e decidiu continuar produzindo lá caminhões. Nós de Autodata acompanhamos uma boa parte dessa história e decidimos que a forma mais de comemorar esse marco dos 40 anos nesse momento seria de uma forma diferente, convidando o Roberto Cortez, que é o CEO da Volkswagen Caminhões, para nos contar um pouco desta trajetória que ele acompanhou quase que totalmente, né? Cortez, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Você sabe que eu considero você como o grande mentor desta grande companhia em que a Volkswagen Caminhões se transformou e, portanto, nada mais justo que você comentar um pouco desta trajetória que você acompanhou quase que inteira e muito de perto, né? Eu que agradeço, Márcio, e agradeço aí as palavras elogiosas à nossa empresa e a mim, e dizer que é realmente muito gratificante estar aqui comemorando 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Essa história é repleta de sucessos e conquistas, né? Pensar que nós começamos oferecendo no mercado brasileiro 2 produtos, os 11 toneladas, uma fábrica relativamente antiga, na Via Anchieta, do outro lado da fábrica de automóveis, e uma rede de concessionárias pequenas, modestas. Hoje, sem dúvida, nos tornamos uma das empresas de caminhões e ônibus com um sucesso absoluto, uma linha completa de produtos, uma fábrica estado da arte em Resende e, deixando a modéstia de lado, uma rede de concessionárias que eu diria que é benchmarking do setor. Então é muito gratificante estar hoje aqui nessa situação e o melhor, Márcio, com um sentimento que muito foi feito, mas ainda temos muito a fazer. Esse é o sentimento gostoso do momento que vivemos. Agora, Cortez, né? Desde aquele marco zero lá em 82, quando a Volkswagen comprou a Chrysler, até os dias de hoje, sem dúvida foi uma longa caminhada, né? Como eu já disse, você acompanhou de perto boa parte dessa história, né? Você chegou quase lá no começo da história e, conforme eu já te falei, eu acho que você foi o arquiteto da construção de boa parte dessa imensa marca que acabou se transformando a Volkswagen Caminhões e Ônibus, né? Quando você olha aí pela janela, ou melhor, no caso aí não é a janela, porque da tua sala você vai enxergar o aeroporto, né? Mas quando você olha esse teu quadro aí atrás de você, esse pôster gigante que você tem de Resende aí atrás de você, né? E você vê essa imensa, importante companhia que você ajudou a construir, cara. Você pessoalmente, como profissional, cara, é isso, cara. Como é que você pensa isso? Olha, eu acho que primeiro é o sentimento de um trabalho realizado, é o sentimento de reconhecimento dos clientes, que é o mais importante, né? Quer dizer, tudo que a gente faz é para satisfazer o cliente. Então, se você sai de uma marca inexpressiva do mercado brasileiro e você se torna uma das marcas mais importantes, né? Um dos protagonistas do setor, só isso te enche de orgulho e a sensação de um trabalho bem feito e reconhecido. Mais importante do que qualquer outro resultado é o reconhecimento dos clientes. E isso é que nos move, Márcio. Então, eu me sinto bem,
poder estar nesse momento comemorando os 40 anos, vislumbrando outros 40 anos de muita prosperidade. Esse é tão importante quanto os últimos que vivemos. Isso é muito interessante e é muito importante, né? Mas ao longo dessa tua história toda aí, você deve ter um monte de história boa para contar nesses 40 anos, né? Eu lembro, por exemplo, né, quando eu conversava ali com Dadalt antigamente, ele falava, cara, esse negócio só deu certo porque os assuntos da Volkswagen Caminhões eram tão pequenos naquela época, quando a gente começou, que a gente ficava sempre pro final da reunião e não dava tempo de discutir e a gente acabava tocando. Por isso que a gente acabou dando certo, né? Você, por exemplo, você teve uma longa convivência, né, com o Lopes, né, que é um dos gênios da indústria automotiva moderna, né, cara? Uma história interessante para contar para a gente desses 40 anos, alguma história bacana para contar para a gente, que tenha acontecido com você e com a Volkswagen Caminhões nessa época? Então, eu acho que eu tenho bastante histórias que me emocionaram. Uma delas é exatamente essa que você menciona, que eu tive o privilégio de participar do conceito do estudo e da implementação da fábrica de Resende, que era algo bastante revolucionário, ainda é nos dias de hoje. E eu, nessa época, eu era o controller da Volkswagen, quando nós tivemos a dissolução da Autolatina e nós ficamos sem fábrica. Então, temos que fazer uma fábrica, aí veio a ideia do consórcio modular. E eu, junto ao Lopes e outros técnicos, a gente desenvolveu esse conceito, e eu falo que essa é uma fábrica dos sonhos do controller, porque o nível de exposição nosso, pelo fato de ter os fornecedores envolvidos no projeto e ter um nível de verticalização muito baixo, é uma fábrica dos sonhos do controller, que eu era o controller na época. Então, realmente, esse foi um fator muito importante na história. O segundo, que em 2003, depois de 20 anos, né, de trabalho, nós atingimos a liderança do mercado brasileiro, algo que também era difícil de se imaginar desbancar um arquirrival e o importante, manter uma posição de destaque desde lá. E eu também fico bastante emocionado em lembrar que eu recebi diversos convites para dar aula magna ou fazer palestras sobre os negócios de caminhões e ônibus em universidades de renome, tipo MIT, Columbus em Nova York, Cornell, Oxford em Londres, fora as aqui do Brasil, a GV, INSPER, sempre para falar desse modelo de negócio que se tornou a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, são alguns exemplos aí que fiz questão de mencionar aí para você e para todos os ouvintes aí da Autodata. É verdade, você lembrou de alguns aspectos importantes, né? Como essa história de quando saíram da Autolatina, vocês dividiam a fábrica de caminhões com a Ford lá no Ipiranga, né? E aí vocês não tinham fábrica, né? Vocês não tinham fábrica, né? Acabou o acordo com a Ford e vocês usavam a fábrica da Ford, né? Então vocês ficaram sem fábrica. E aí vocês construíram essa fábrica que realmente é estado da arte até hoje, né? E eu acho que um grande aspecto dessa história é exatamente isso aí que você falou, né? Quando vocês compraram a Chrysler lá atrás, foi uma totalmente nova para no mundo de fazer caminhão. Foi, eu acho que, a primeira experiência de se fazer caminhão na marca Volkswagen no mundo, né? E acabou virando um dos grandes hoje, um dos grandes players mundiais, né? Um negócio muito importante. Mas vocês estão chegando nesses 40 anos de um momento, eu diria, bastante complicado do mundo e do Brasil, né? A gente estava se recuperando de uma das maiores crises que a gente já vivenciou no brasileiro de veículos comerciais e acabamos dando de cara com esse problema aí do coronavírus. As vendas de veículos comerciais, em razão disso, acabaram caindo também no ano passado. Tá certo que no frigir dos ovos os números acabaram não ficando tão ruins, né, em relação ao resto do setor automotivo, mas de qualquer forma
a gente viu uma queda em relação a 2019, que era já um princípio de recuperação daquela recessão de 2016, 2017 que a gente viveu, né? Como é que você está vendo agora a continuidade desse negócio neste ano aqui? Como é que você vê as perspectivas de curto e médio prazo para esse segmento de veículos comerciais, tanto para caminhões como para ônibus no Brasil nesse ano, né? A gente vai conseguir continuar evoluindo de uma forma interessante nesse ano? Então, Márcio, você mencionou que 2020, antes da pandemia, nós vínhamos nos recuperando ainda daquela crise de 2016, 17, que começou a recuperação 18, 19, aí veio a pandemia e nós imaginávamos que a queda seria maior do que na realidade foi. E para 2021, eu acho que há um consenso, e se eu utilizar as projeções das entidades aí oficiais do setor, seja Anfávia ou Fenabrave, todos estão esperando um aumento aí de 13% a 20% no mercado, o que nos coloca com um nível de produção e vendas muito equivalente àquele que tínhamos antes da pandemia, ou seja, realmente uma recuperação em V, e daí para frente eu acho que nós temos tudo para retomar aquele processo de recuperação da crise e, oxalá, retomemos aí os níveis 2013, 2014, antes da crise do Lava Jato e tudo aquilo que nós sabemos que derrubou a indústria de caminhões e ônibus em aproximadamente 70%. Muito bom. Agora, mesmo em meio a todos esses problemas que a gente viveu no ano passado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus acabou oficializando agora em dezembro, foi em dezembro, se eu não me engano, né? É um novo ciclo bem pesado de investimentos, se eu não me engano, da ordem de 2 bilhões no Brasil para o período 2021 e 2024, né? Eu lembro que, pelo que você, inclusive, informou quando você anunciou esse investimento, você disse que esse era o maior valor já investido pela Volkswagen Caminhões em um mesmo ciclo ao longo da história da empresa no Brasil. Você pode nos falar um pouco mais a respeito desse novo ciclo de investimentos? Como é que você vai aplicar esse dinheiro? Primeiro, a gente tem ciclos de investimentos que foram confirmados de 5 em 5 anos. Desde 96, o primeiro ciclo de investimento de 1 bilhão na fábrica de Resende, depois em produtos. E agora, o último ciclo se encerraria também no início desse ano, que foi coroado com o lançamento da linha Meteor, a entrada da marca Volkswagen no setor extra pesado, aí, com um produto que já é um sucesso de vendas. Nós continuamos acreditando no Brasil. O Brasil é muito importante para a Volkswagen e para a Traton, e por isso nós estamos, na realidade, anunciamos esse novo plano de investimento de 2 bilhões, dessa vez, diferentemente dos últimos que foram ou de 1 bilhão, ou o último que foi de 1,5 bilhão de reais, agora realmente de 2 bilhões, o que é o maior nível da nossa história, e nós vamos trabalhar nas novas tendências do mercado automobilístico. Vamos trabalhar em energia limpa, nós vamos trabalhar em veículos conectados, digitalizados, nós vamos trabalhar tudo que vem de novo aí para frente, além de atualizarmos cada vez mais a nossa linha de produto, trazermos mais eficiências para o nosso cliente, e também vamos trabalhar num plano de internacionalização da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, será a continuidade de um trabalho que vem sendo feito, e nós queremos nos perpetuar aí como um dos players do mercado mundial de caminhões, e para isso nós somos investimento. Bom, você tocou em 3 assuntos muito importantes aí: Meteor, energia elétrica e internacionalização do negócio, né? Vamos começar falando do Meteor aí nesse caso, tá? Foi um caminhão que vocês lançaram no segundo semestre do ano passado, um caminhão que é estado da arte, né? O que significou a chegada dessa nova família de pesados aí para a Volkswagen Caminhões? E como é que está sendo hoje, como é que vocês estão vendo hoje a evolução dessa linha no mercado? O segmento extra pesado, em função principalmente do agrobusiness, ele tem uma importância fundamental
em relação ao segmento de caminhões. Então, uma marca como a Volkswagen, líder no mercado de caminhões leves, médios e pesados, não poderia ficar fora do mercado de extra pesado. Por isso que nós investimos e o resultado é o melhor possível. Nós estamos aí com os pedidos em carteira já para muitos meses. Teve uma aceitação, foi um fenômeno, eu diria, de mídia, de cliente, uma aceitação muito boa e, obviamente, que a marca Volkswagen não poderia deixar de ter a sua presença num segmento tão importante quanto esse, que é o segmento de extra pesado. Então, é um caminhão estado da arte, com o que há de melhor em motorização, em equipamentos, e já é um sucesso de vendas aí, e é o início de uma longa trajetória de sucesso. Muito bom, né? Agora, né, ainda falando sobre novos produtos, né, você também tocou na eletrificação, o setor automotivo atravessa talvez o seu momento mais importante de evolução tecnológica de toda, pelo menos do último século, né? E boa parte disso voltada principalmente para a tal da eletrificação, né? Aqui no Brasil esse movimento vai começar muito provavelmente aí pelos veículos comerciais e com a chegada oficial do teu e-delivery ao mercado, né? O lançamento dele está confirmado ainda agora para o primeiro semestre? Na realidade, nós já gostaríamos de ter lançado esse produto no final do ano passado, mas em função da pandemia, que de uma forma geral atrasou o desenvolvimento pelas dificuldades de teste, etc., nós pretendemos lançá-lo no meados desse ano. Então, sim, está confirmado. Esperamos que o e-delivery seja o primeiro caminhão elétrico do mercado brasileiro, não só desenvolvido, mas produzido e comercializado aqui por brasileiro, para as condições específicas, para as necessidades específicas do Brasil, seguindo o mesmo modelo de negócio, de produção do consórcio modular de Resende, agora no e-consórcio, também com parceiros com conhecimento muito forte no setor elétrico, como WEG, Siemens e Meritor e tantos outros, e temos certeza que vai ser um grande sucesso e será a vedete do mercado esse ano. Que bom. E esse é outro bicho que é um filhote teu, né, cara? Porque o delivery é um filhote teu, né? Você um dia voltou da Alemanha com o projeto do delivery debaixo do braço para falar, vou fazer esse caminhão no Brasil, né? Então, dá para falar que o e-delivery também faz parte de uma criação tua, né? E você sabe, uma curiosidade, quando nós desenvolvemos o delivery, novo delivery, começamos em 2012, 2013, a gente já contemplou naquele projeto uma aplicação elétrica. Por isso que nos facilitou, por isso que nós vamos ser os primeiros a lançar um veículo elétrico. Uma coisa é você pegar o veículo e desenvolver ele do zero. A outra é ele já nascer com uma aplicação prevista de elétrico. Então, obrigado por você me dar a autoria do projeto, mas é a autoria de uma engenharia brasileira super capacitada, que muito me orgulha. Sou apenas mais um membro dessa equipe. Você é o líder dessa equipe, vamos falar assim, né? Agora, na tua opinião, o que vai significar para o mercado, não só para a Volkswagen Caminhões, mas para toda a indústria automotiva brasileira, essa chegada de delivery no mercado, né? A gente pode esperar uma completa disrupção desse negócio de transporte de carga no Brasil, pelo menos no que se refere ao transporte urbano de distribuição nas grandes cidades? Eu diria que será, sem dúvida, uma inovação, né? Nós seremos, mais uma vez, os inovadores num segmento novo, onde nós estamos abrindo. Mas eu não me iludo que vai ser uma disrupção aí total do mercado, porque eu acredito que o diesel ainda é um produto difícil de ser batido sob o ponto de vista de produtividade, de eficiência energética. Então, eu acho que ele vai ser uma opção a mais para o cliente, que ao fazer a conta,
percebe que na aplicação específica é melhor um elétrico, porque o elétrico ele tem uma manutenção menor, que pode chegar até 50% mais barata do que a diesel, e um consumo também menor, que é a questão do preço da eletricidade versus o preço do diesel. Então, fazendo a conta, se a aplicação dele, principalmente se você pode reutilizar energia em para e anda, a aplicação de para e anda como entrega de bebida. Então, para clientes como esse, é uma opção a mais e geralmente faz sentido. Então, nós teremos, além de uma linha completa diesel, também, começando com o delivery, algumas opções em elétrico. Mas eu diria, assim como o autônomo, que também é uma coisa ainda para meio a longo prazo. A curto prazo, o diesel ainda vai ser bastante importante aí no nosso mercado. Agora, eu lembro que na última IAA, que já aconteceu há 3 anos lá em Hannover, né? Quando vocês mostraram o e-delivery pela primeira vez, vamos fazer assim, né? Foi a primeira aparição pública do e-delivery, vocês também mostraram um protótipo de ônibus híbrido, que fez um baita sucesso na Alemanha, inclusive, que a alemãozada parava lá, fazia fila para ver a solução que vocês colocaram, né? Esse produto ainda está no teu radar? Ainda está no radar da Volkswagen? Eu, pelo menos, acho que esse veículo seria uma grande solução para uma cidade como São Paulo, por exemplo, porque ele poderia atuar em linhas de alimentação, né? Hoje, quando a gente fala de ônibus elétrico, a gente está falando de aplicação de ônibus elétrico nos corredores. Um ônibus híbrido, do jeito que vocês colocaram, com motor a combustão movido a etanol, eu lembro que era o motor do Golf, Do não, Golf. o motor Do Golf. do Golf, né? Golf. Do Golf lá, É. que é uma solução interessante, porque ele pode atuar na linha de alimentação também com uma solução ambiental interessante, né? Como é que está a programação desse ônibus? Ele continua no radar? Como é que está essa história? Olha, como você falou na sua última pergunta e nós conversamos, na vida você tem que priorizar, né? Nós estamos priorizando o lançamento do e-delivery para aplicação urbana. Naturalmente, nós teremos outras aplicações, outros modelos. Esse certamente será um dos próximos, porque dentro daquele conceito que eu falei da mais uma aplicação, e você citou um dos exemplos, o ônibus também tem uma aplicação de para, anda, ele tem a alternativa de ser híbrido, então a gente também acredita que ele terá uma boa aceitação e será uma outra proposta que a gente possa dar para os nossos clientes. Então, está sim no radar, só que na vida a gente precisa fazer uma coisa por vez. Mas o conceito já está aí, é só debruçar e logo após o lançamento do delivery, vamos para ônibus, para caminhões com maior capacidade de carga e oferecendo sempre opção para os nossos clientes. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos para emprego agora, cara. Quando você anunciou esse investimento de 2 bilhões, você também anunciou que o Volkswagen iria contratar 500 colaboradores para trabalhar nas linhas de produção lá de Resende, né? Esses novos trabalhadores já estão comemorando esses 40 anos aqui da Volkswagen? Então, esses 500 colaboradores já foram admitidos, eles foram principalmente alocados na nova linha de produção do Meteor, né? Nós inicialmente contemplávamos a produção do Meteor em um turno, dada a receptividade desse produto, já estamos trabalhando em 2 turnos. Então, esses 500 trabalhadores já estão comemorando o aniversário de 40 anos junto com os demais 4.000 da fábrica de Resende. Que bom, isso é uma grande notícia. Vendo o sofrimento que o nosso Brasil está passando, eu diria que isso é uma boa notícia, né? Ver uma empresa contratando numa época como essa. Parabéns. Muito obrigado. Agora, vamos continuar mudando um pouco de assunto, né? Vamos falar um pouco agora. A gente também está vivendo agora um problema de elevação de preço quase semanal do preço do diesel e com isso, né? Esse assunto de renovação de frota meio que está voltando à baia, né? Está voltando a ser conversado
novamente, né, vez que a gente ainda convive com uma frota muito antiga no Brasil, se eu não me engano, de mais ou menos 30 anos de idade média de uso, né? E, portanto, ambientalmente e economicamente defasada, né? Como é que você vê isso, cara? Você ainda acredita numa chance da gente ter uma renovação, uma política de renovação de frota para caminhões aqui no Brasil? Olha, eu só não acredito como eu espero que aconteça e mais cedo do que todos esperam. Eu acho que agora, na hora de ter os cintos apertados e a gente vê a dificuldade da questão de custo do diesel com produtividade, com caminhoneiro, a dependência do Brasil nas questões de transporte rodoviário, nada mais justo do que transformar essa frota velha, e você falou bem, nós temos muitos caminhões aí com mais de 30 anos rodando, poluindo, inseguros e custosos, né? Enquanto o mercado tem capacidade para prover caminhão muito mais eficiente, né? É uma questão de fazer conta, emite menos, mais seguro, muito mais produtivo, reduz o custo do Brasil, polui extremamente menos do que esses Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3. E, e por que eu estou falando isso? Porque a gente está sentindo alguma boa vontade por parte de alguns órgãos do governo nesse assunto. E eu acho que tudo isso que aconteceu, principalmente nos últimos dias, com a preocupação do custo do diesel, foi um chamamento à questão da frota de caminhões e espero que a gente possa contribuir para equacionar um dos gargalos do crescimento, que é a questão do custo logístico, que muito tem a ver com a idade avançada da frota brasileira de caminhões. Sim. É impossível não fazer uma ação nesse ponto, né? Mesmo que a gente saiba que o cara que tem um caminhão de 30 anos não vai conseguir trocar por um caminhão novo, ele vai trocar por um de 12 que vai acabar trocando por um novo, né? Esses caminhões novos são muito mais econômicos do que esses caminhões de 30 anos. Não estamos nem falando de utilização de outros combustíveis, biodiesel, esse tipo de coisa. Estamos simplesmente falando eficiência dos motores, que sabe, absurdamente, o motor diesel hoje, absurdamente mais eficiente do que há 30 anos atrás. Né? Só que você iria economizar de diesel com uma política como essa, né? Quando você pensa que só na troca de presidente da Petrobras o Brasil perdeu, o Brasil não, a Petrobras perdeu 100 bilhões de reais um dia, eu garanto que uma política de incentivo à troca de frota é mais barata do que esses 100 bilhões de reais por dia. É só uma observação usando uma lacuna, mas essa é uma observação minha. Eu não vou nem pedir para você comentar isso, né? Mas vamos continuar nesse ambiente aí da política, tá? A gente está começando esse ano 2021 de uma forma que eu, pelo menos, considero um pouco conturbada, tanto em termos políticos como econômicos, né? Eu, pelo menos, não consigo ainda, confesso a você, não consigo ainda ter uma visão muito clara sobre como nós podemos avançar em alguns temas estratégicos importantes, como a reforma tributária e administrativa, por exemplo. Né? Cada dia que você abre o jornal, surge uma novidade nova, e isso parece que está ficando cada vez mais lá para frente, e, no meu ponto de vista, talvez já fique para lá de 2022. Eu tenho curiosidade de conhecer o teu ponto de vista a respeito disso, né? Como é que você acha que deveriam ser as prioridades do governo nesse momento, cara? Como é que você acha que o Brasil deveria estar andando nesse momento? Quais deveriam ser essas prioridades do governo nesse momento? Márcio, nós não podemos deixar de admitir que nós vivemos uma pandemia sem precedentes. Então, eu acho que a prioridade do governo é realmente salvar vidas, resolver a questão do Covid-19, fazer vacinação e, obviamente, de preferência, cuidando das reformas necessárias, que eu concordo com você, a reforma administrativa, a reforma tributária, né? Dar continuidade à reforma da Previdência que foi feita,
a questão do limitando o teto dos gastos. Quer dizer, nós já estamos aí num caminho de progresso nas reformas que são tão necessárias. Porém, convenhamos, nós temos aí um inimigo número um que nos impede de progredirmos aquilo que precisamos na velocidade. Mas eu acredito que as reformas vêm, a gente percebe que há diálogo, há boa vontade, e obviamente que a prioridade pode não ser a número um, mas eu acredito que seja a 2 e a 3. Espero. Tô aqui fazendo figa para que isso aconteça. Eu esqueci de fazer uma pergunta para você, que eu acho que é muito importante dentro, talvez para os próximos 40 anos aí da Volkswagen, né? Essa questão da internacionalização. Você também acabou de falar que isso também fazia alvo ali daquele teu investimento, né? Volkswagen Caminhões, uma empresa que nasceu no Brasil, hoje ela já é bastante internacionalizada, já tem uma presença internacional bastante importante, você mesmo disse, né? Ela já é uma parte bastante importante do grupo Traton, inclusive, né? Você chamou atenção para o fato que uma parte desses 2 bilhões é para dar continuidade nesse plano de internacionalização. Como é que isso vai acontecer? A gente tem basicamente 3 vias para nos internacionalizarmos. A primeira é, se nós temos aqui aproximadamente 30% do mercado, por que a gente não tem 30% na Argentina, 30% no México, 30% no Chile, etc.? É porque nós conhecemos e nós provemos da melhor forma possível os clientes brasileiros e relativamente bem os outros aonde nós estamos. Então, uma parte desse dinheiro nós vamos usar a bula que nós fizemos aqui no Brasil, é entender exatamente o produto que melhor se adequa à Argentina, ao Chile, ao México, investir e prover para o cliente de uma forma competitiva. Então, para isso precisa um investimento e focar, e vamos crescer nos mercados que nós atuamos hoje, no sentido de ter a mesma participação que a gente tem no Brasil, só pelo fato de termos produtos adequados a cada mercado. O segundo é entrar em novos mercados, que é natural, eu diria, porque nós estamos na África, mas não a nossa presença ao norte do Saara não é tão grande quanto embaixo, na Nigéria, Angola, etc. Nós vamos ir para Marrocos, nós vamos ir ter uma presença maior no Oriente Médio. E o terceiro ponto, que é um pouco mais de longo prazo, é eventualmente a gente olhar algum outro mercado que nos dê um volume bastante interessante. Você pode ser Ásia, pode ser algum outro mercado suficientemente grande para a gente respirar um pouco com capacidades globais de produção. Eu acho que se nós nos completarmos, como eu estou falando, a gente vai ter aí uma presença mundial bastante interessante. A gente olha, basicamente, eu costumo dizer que nossos produtos são especialmente desenvolvidos para mercados emergentes, mercados do hemisfério sul, e eu digo que o hemisfério sul ele é grande o suficiente para os nossos objetivos, quer dizer, a gente não precisa ir para mercados tipo Europa, Estados Unidos. Esse aí, as outras marcas do grupo têm uma presença muito grande. Nossa competência está em mercados emergentes que precisam de produtos resistentes, à prova para essas condições geralmente adversas de transporte. Do Brasil para o mundo, e para um mundo que particularmente é parecido com o Brasil, né? Eu acho que é mais ou menos isso, e tem uma boa parte do mundo que é parecido com o Brasil, né? Cortez, obrigado pela tua atenção, parabéns à Volkswagen Caminhões pelos 40 anos, parabéns a você por essa empresa que você, sabe, ajudou a construir, por essa grande companhia que você ajudou a construir. Eu acho que você vai entrar aí para como uma lenda desse nosso setor para sempre aí, cara. Parabéns a você, eu queria agradecer mais uma vez a tua atenção e o fato de estar aqui concedendo essa entrevista para a Autodata. Eu que agradeço, gosto muito de conversar com vocês e estou sempre à disposição. Quanto à lenda, muito obrigado, acho que é muita generosidade sua. Só me esforço para fazer
a cada dia um pouco mais do que o dia anterior e um pouco melhor. E está dando certo. Muito bom, cara. Você sabe que eu sou teu fã, né? Então você sabe que não é muito exagero, eu já te falei isso várias vezes. Muito obrigado, Cortez. Um abraço para você. Outro para vocês. Abraço a todos.